Ora, muito boa noite. Estamos hoje de regresso com mais uma conversa online da Arena, hoje sobre os chamados mitos urbanos. Infelizmente são histórias que vão permanecendo na mente das pessoas, vão passando de boca em boca, mas não correspondem à realidade e, portanto, hoje vamos fazer mais um esforço de tentar desmontar esses pequenos mitos urbanos. Vamos começar por um primeiro, que é o célebre Casarão, um edifício imponente existente na Rua de Alfena, na Rua de São Lázaro, que muita gente o indica como sendo o local onde funcionou o Hospital dos Leprosos. Outros dizem que foi lá que funcionou a Câmara, quando a Câmara passou por Alfena na primavera de 1838. Ambas as situações são erros. Não foi naquele local que existiu o Hospital dos Leprosos, nem foi naquele local que existiu que funcionou a Câmara Municipal. O Casarão é um edifício datado de 1918. Há elementos que o comprovam. E eu, se calhar, passaria a palavra ao Arnaldo Mamed para contar uma história resumida do edifício, uma vez que o edifício pertenceu à sua família num período histórico e, portanto, está em boas condições de nos contar um pouco da história do edifício. Ora, boa noite a todos. Ora, bom, esse edifício foi, durante a minha infância, era propriedade dos meus avós paternos, portanto, eu, até o falecimento deles, convivi com eles diariamente, frequentava esse edifício, que eu morava a poucas dezenas de metros daí. Ora, esse edifício, como é um edifício muito imponente, e como as pessoas ouvem falar, que ali por aquele lugar que teria havido um hospital, fazem relação, um hospital, um edifício imponente, só poderia ser ali, não é? E a verdade é que não foi. A outra ideia que as pessoas têm também é que, sabem, ouviram falar que a Câmara de Valongo, pouco após a sua instituição, um ano depois de ser instituído o Conselho de Valongo, houve os motins, as zaragatas em Valongo, porque a Câmara queria aumentar o imposto sobre o pão e sobre a carne, a população não gostou e a Câmara teve de fugir. E veio para Alfena, onde se reuniu de abril a junho, penso eu, junho. Ora, bom, aqui também não pode ser verdade, porque quando isso aconteceu, o edifício pura e simplesmente não existia. O edifício foi construído 70, 80 anos depois. Ora, bom, então vamos lá à história desse edifício. Há uma determinada altura, meados, último quartel do século XIX, 1870, por aí, 80, houve um grupo de alfenenses que emigraram para o Brasil, eram parentes, os irmãos, os primos, e constituíram lá uma empresa ligada à seleção de madeiras e carpintarias. Aquilo prosperou e eles, já maduros, não é? Passavam a pasta aos sucessores e regressavam à terra natal com pecúlio, e com esse pecúlio construíam edifícios que assinalavam lá o seu sucesso enquanto estiveram ligados. E foi o que aconteceu com Florindo de Almeida, que construiu aquele edifício que ainda hoje existe, frente à farmácia, mais coisa, menos coisa. O outro edifício na Codiceira, junto à sede, aos trabalhadores. O irmão dele construiu o outro edifício,
no Brasil, construiu aquele edifício onde está um pão quente, em frente às confecções, a padaria, a antiga padaria. O Carlos Almeida, também parente, construiu o Palacete, que era o edifício mais imponente, que ardeu, portanto, num incêndio, foi destruído por um incêndio há cerca de, em 62, penso eu, 1962. Ora bem, e este edifício, então, um dos sócios, que era parente desses anteriores que eu enumerei, um tal António Marques da Fonseca, que era conhecido por Marques Padeiro, adquiriu um terreno na rua, no bar da rua, e aí construiu a sua mansão, a sua casa. Isto passou-se em 1918. Este António Marques da Fonseca era solteiro, mas, entretanto, numa vinda atual, ele arranjou uma filha de uma sobrinha com a qual depois se veio juntar quando regressou definitivamente ao Alfena. O Marcos Padeiro continuava a ter a sua cota na empresa no Brasil, né? E de onde recebia rendimentos, é evidente, e tinha umas propriedades de Alfena, ali na zona do Lombeiro, e também em Ibezinho, naquela zona onde agora está a escola secundária, ali por está às costas, entre Saia e Costa, por ali. Pronto. Bom, então, o Marcos Padeiro morre em 1926, a sobrinha fica com a herança, né? Mas, entretanto, ela não tinha grande jeito para gerir e em poucos anos ela foi à falência, disparatou a herança, foi à falência, e então os bens foram leiloados em esta pública para se pagar aos credores, não é? Então, é nessa altura, já em 1940, que a casa veio à praça e o meu avô, que morava ali muito perto, ali a umas dezenas de metros, decidiu comprar. Portanto, foi à praça, os bens foram à praça e ele comprou essa casa e foi para lá morar, em 1940. E foi para lá morar e moraram lá até falecerem nos primeiros anos 60, 61, 62, por aí. Portanto, e eu durante a minha infância frequentei aquilo. Entretanto, quando o meu avô faleceu, houve partilhas, esse edifício ficou para um irmão do meu pai, um tio meu, e alguns anos mais tarde, os meus primos decidiram vender. Portanto, vamos lá desfazer o mito, os dois mitos, que aqui são dois em um. O primeiro é que não foi ao hospital. O hospital, portanto, é da Idade Média, já foi fundado há 800 anos, 700, 800 anos, não tem nada a ver. Não foi ao hospital e também não foi o local, o edifício onde a Câmara reuniu quando teve de fugir de longo devido ao descontentamento da população por via dos aumentos. Sim, eu se calhar aproveitava para introduzir a questão da vinda da Câmara para cá. É uma questão que está novamente na ordem do dia. A Câmara, de tempos a tempos, decide aumentar impostos, não é? E o descontentamento graça. Mas passando essa ligeira piada, vamos lá então ao tema da vinda da Câmara para Alfena. É um facto que houve uma tentativa de lançar impostos sobre a carne, o pão e outros bens de primeira necessidade. Existiram tumultos na sessão em que foram aprovados esses impostos e a Câmara teve necessidade de se refugiar em Alfena, de onde era, aliás, o administrador do Conselho, o representante do governo no Conselho, Manuel da Silva Marques. A Câmara reuniu em Alfena
na chamada Quinta de Dona Helena entre 23 de abril e 18 de junho de 1838, portanto, 80 anos antes da construção do casarão. E a Quinta de Dona Helena teve esse nome porque uns anos antes a dona da Quinta era uma tal de Dona Helena Violante da Silva Portela. Esta Dona Helena Violante da Silva Portela era filha do alferes Joaquim José da Silva Dias, nasceu naquela quinta, no lugar da rua, a 11 de abril de 1771, tendo falecido no mesmo local a 9 de novembro de 1825, solteira, sendo sepultada na igreja paroquial de Alfena, tal qual refere o assento de óbito. É esta de Dona Helena que dá nome à quinta. A casa da quinta ainda hoje lá existe. Fica uns metros mais a norte do que o casarão. Mas o que é facto é que merecia de algumas fotografias mal colocadas em algumas monografias da Alfena e do facto do casarão ser um edifício mais imponente que a casa da quinta, as pessoas tendem a associar a Câmara ao casarão, o que é errado. Eu se calhar passaria a palavra ao Fernando, se quiser entrar por outras memórias daquela quinta, daquele edifício anterior à Dona Helena, que é um edifício cheio de história. Podemos recuar até aos briteiros, que também tinham a sua quinta em Alfena e provavelmente seria a mesma. Seria aquele local. Mas nós sabemos por alguns prazos, inclusive por um documento, um instrumento de dote que foi elaborado em 1741 entre Francisco Pinheiro dos Santos, que vivia na Quinta do Paço, portanto, que seria, portanto, esse local, e que teria dotado o seu genro e a sua filha, Joaquim Pinheiro, que era cabo e facheiro-mor do Conselho da Maia, e Dona Mariana Teresa, em que ele dotava-os com a sua quinta, que era chamada do Paço, e que se localizava na rua, na freguesia de Alfena, que era foreira ao Morgado da Gafaria. E nessa altura, quem administrava a Gafaria era um Pinto Coelho, João Pinto Coelho Pereira da Silva, na altura donatário do Conselho de Felgueiras. E nesse documento ele designa a quinta por a Quinta do Paço, e é essa que depois posteriormente será a quinta da Dona Helena Violante da Silva Portela. As referências mais antigas, mas que não localizam especificamente naquele local, mas dizem respeito à propriedade, ao estabelecimento da honra pelo João Pires da Maia e da honra de Alfena. E, portanto, tudo isto, todos os terrenos que provavelmente aqui pertenceriam ao Morgado da Gafaria, provavelmente também deviam estar de alguma forma associados a esta quinta. É interessante também ver que no dicionário geográfico do Luís Cardoso há uma referência a um pelourinho que ficaria precisamente nesta rua, e que na altura ele referia que já se encontrava bastante degradado por descuido dos oficiais de justiça. Mas ele também... Fernando, só uma interrupção. Provavelmente o Pelourinho situar-se-ia em frente à dita Quinta do Paço, portanto, e nós sabemos que ao longo dos tempos há muitas referências a oficiais e cidadãos importantes da cidade do Porto que ali passavam temporadas. Portanto,
essa ligação e o facto de ter o Pelourinho significa que ali seria talvez um centro ou um local onde se tomavam decisões e se passavam sentenças, talvez. Esse aspecto interessante. Eu gostaria de saber o que é que teria acontecido a esse Pelourinho, porque se ele é referido em 1747, não é? Portanto, ainda existia no século XVIII, mas depois nunca mais vemos nada sobre isso. Olha, o tio está sem. Tem que ligar o som. Microfone. E agora? Já está. Agora sim. Bom, eu li alguns já há bastante tempo, mas não sei onde, que o Pelourinho teria desaparecido no início do século XX. E se isso for verdade, eu penso que deve estar relacionado com a construção do dito caseirão. Eu gosto da palavra caseirão, mas vamos designá-la como tal, porque senão podemos falar de coisas diferentes. Portanto, que teria sido, talvez pela execução das obras do caseirão, que o Pelourinho já estava degradado, né? Que terá desaparecido. Há outro assunto que nós poderemos vir a desenvolver, que é a quem foi que o Marcos Padeiro comprou os terrenos para fazer o dito edifício. Eu penso que deve ter sido aos Portelas de Vasconcelos, porque nessa altura eram os proprietários da quinta. Havia um que não era Pantaleão, era outro nome, Sebastião, Portela de Vasconcelos. Aliás, havia um notário no Porto, ali nos Caldeireiros, também era Portela de Vasconcelos, mas esse já deve ter falecido há muito tempo. Mas é capaz de haver ainda essa família. Portanto, no início do século XX, não só o Marcos Padeiro terá comprado o terreno para construir o caseirão, como outras pessoas terão comprado o resto dos terrenos. Eu refiro-me à quinta propriamente dita, não é? A quinta propriamente dita foi comprada pelo Manuel Ferreira da Rocha, de Trauslessa. Aliás, ainda hoje pertence a um herdeiro da família, embora não seja da família, mas é o seu herdeiro. E os terrenos em frente, precisamente à quinta, chamava-lhe o Olival, e que depois estão por trás de todo o casario da rua, quase até São Lázaro, por trás daquele casario, as casas do casario que estão frente à rua têm os seus quintais. E aquele terreno, que vai até ao Ribeiro da Juqueira, ao Ribeiro da Cansa, também pertencia à quinta. Portanto, a quinta era dona dos dois lados. Quer dizer, se nós retirássemos as casas e os respectivos quintais ou cortinhas, quer de um lado, quer do outro da rua, que estava por trás, para o lado do Carcajal, no caso, e do outro lado, para o lado do Rio da Cansa, todos esses terrenos pertenciam à quinta da Dona Helena. Portanto, e tudo isso foi vendido nos princípios do século XX. Eu tenho aí alguns papéis da Casa Rocha, que projeta, e tem lá algumas referências, mas eles tinham dados nessa altura em vários lados, inclusivamente no Monte Redondo, Covas, mas eles venderam tudo nessa altura, nessa época. E era interessante saber se realmente o terreno onde se encontrou o caseirão, também já na altura, ainda era pertença da quinta da Dona Helena ou não. É um processo que poderá vir a ser esclarecido e, aliás, era interessante saber. E essa do Pelourinho também, porque eu li alguns, aquele que foi desmantelado, nas obras no início do século XX. Portanto, só poderia ter sido a construção do caseirão. Do caseirão. É. Mas estavas a falar das pessoas ilustres que passaram ali pela quinta, Fernando? Não, há referências a várias pessoas, quer dizer, pelo menos nos batismos
aparecem muitos padrinhos algumas vezes são os próprios pais que moram na rua e que são referidos como sendo cidadãos do Porto. São até um bocado, repetem-se e dizem cidadãos da cidade do Porto, que é nós já vimos várias vezes, são normalmente pessoas até que são os embargadores mas agora não me ocorre nenhum dos Não, mas é o importantes. É o caso do batizado, de uma criança que nasce ali, e que o padrinho, por procuração, é o Diogo Mendonça Corte Real, que na altura era o secretário régio do Dr. João V, penso que o equivalente do primeiro-ministro. E, portanto, provavelmente, eu penso que esse Diogo Mendonça Corte Real foi, antes dos Almadas, foi corregedor do Porto. É uma espécie de governo civil, penso eu. E, portanto, ele é padrinho da criança. De certeza que os pais eram das relações desse Diogo Mendonça Corte Real. E também nós encontramos batizados de escravos, referências a escravos nessa casa. Há várias nos registros paroquiais, aparecem referências à existência de escravos nessa quinta. No século XVII, XVI, provavelmente ainda, por aí fora. Portanto, era uma casa que, enfim, uma certa importância. Segundo aqui o Ricardo, pensa eu também, provavelmente aquilo resulta de uma antiga vila romana. Porque há algumas referências a uma vila romana e tal. Provavelmente seria por ali. E claro que a vila era a sede da administração romana para uma determinada zona, uma região. Seria um edifício mais imponente. Teria os vilãos à volta da vila, não é? Da vila da casa, neste caso, o senhor. O palácio. O palácio, exatamente. No caso era até porque. E aliás, a designação de passo. Sim, bem palácio. Bem palácio. Bem palácio, é uma casa mais imponente que todas as outras. Portanto, é muito provável, se houvesse pesquisas arqueológicas, se houvesse essa possibilidade, sim, nós teríamos algumas surpresas nesse aspecto. Aquele pergaminho que nós temos de João Rodrigues de Briteiros, que fala na sua quinta de Alfena e na Gafaria, e ele refere-se à quinta de Alfena e à Vila de Alfena. Já ali se refere à Vila de Alfena. Depois temos a famosa inquirição de Dom Dinis, uns anos mais tarde, que volta a falar da Vila de Alfena e do Paço de Alfena, a Vila e Paço de Alfena. São tudo indícios de que, muito provavelmente, estaríamos ali perante uma vila medieval que teve origem numa vila romana. Se calhar passaríamos à segunda parte dos mitos urbanos, ainda um bocadinho relacionado com o casarão, e agora centrarmos-íamos na localização concreta da Gafaria, que algumas pessoas insistem em localizar o Hospital dos Leprosos também no casarão. Como já vimos, não podia ser, porque se a Gafaria vem do século XIII, o casarão sendo um edifício do século XX, era um bocadinho difícil. E, portanto, centrar-nos-íamos agora na localização da Gafaria de Alfena e na problemática das duas capelas, que hoje só temos uma, mas que nem sempre foi assim. Eu não sei quem é que queria abrir as hostilidades neste tema. Eu posso começar, eu. Força. Nós já falamos na semana passada da placa que foi colocada para celebrar ou para marcar os 180 anos do município de Valongo, e que tem lá vários erros, incluindo estes que estamos agora a discutir. Mas são erros que já foram. Isto já foi uma vez revisto pelo padre Domingos Moreira na monografia da Alfena. Sim. De referência, que é a Alfena, a terra do seu povo, e lá ele diz mesmo: Capela São Lázaro? Não,
Essa era a antiga capela de Senhora dos Remédios. A de São Lázaro ficava no outro lado do rio, atravessando a ponte. E a razão pela qual ele diz isso é porque já antes havia várias descrições. A data de publicação do Dicionário Geográfico do Padre Luís Cardoso está na tabuleta, em 1747. E o padre Luís Cardoso descreve isso, que a Capela Nossa Senhora dos Remédios ficava no final da rua, quem vinha de Guimarães, na estrada medieval, e que a ermida de São Lázaro, com a gafaria anexa, ficava no outro lado da ponte, ou seja, antes da ponte, quem vinha do Porto. É esse tipo, é a expressão que ele usa para descrever. E, portanto, a gafaria e a capela, provavelmente até as casas onde viviam os gafos, os leprosos, não é? E Sim. também uma estalagem que era mantida pelos alfenenses, que eram para dar guarida aos peregrinos. Fernando, só aproveitando a imagem que o César nos fez o favor de colocar na transmissão, isto é uma fotografia aérea do Parque de São Lázaro, digamos assim. A estrada medieval de Porto a Guimarães aparece-nos ali com a Rua de São Lázaro, que atravessa na ponte. Do lado direito da imagem vinhamos do lado do Porto e do lado esquerdo da imagem íamos para Guimarães. Portanto, do lado da costa, lado direito da imagem, teríamos a gafaria. Do lado esquerdo teríamos a população sadia do lugar de Alfena, ou da rua. Mas, força, continua. Não, nós temos outros documentos que atestam a localização da gafaria, da ermida, aliás, de São Lázaro, como sendo as sucessivas demarcações feitas pela Comenda de Águas Santas do lugar de Baguinho e que se iniciavam invariavelmente precisamente portanto, no outro lado do rio, em frente ao local da ermida, e depois prosseguiam para norte e depois davam a volta ao lugar de Baguinho e vinham ter depois pelo lado do rio àquele ponto. E temos ainda a referência das memórias paroquiais feitas pelo reitor da altura, que era Jerónimo de Cunha e Sotomayor, em que ele também refere a gafaria como estando anexa, o local da gafaria como estando anexa à ermida, à capela de São Lázaro. Refere também que a gafaria já se encontrava no estado refere que estaria alagada por incúria dos seus administradores. Na altura eram os Pinto Coelho, que eram os donatários de Felgueiras. E temos um documento engraçado que eu agora estava a tentar encontrar, que era daquele médico Leão de Meireles, de Passos Ferreira, em que ele refere ter visitado a gafaria quando ele, portanto, isto no século XIX, ter visitado a gafaria quando ela já se encontrava bastante degradada e tinha apenas alguns leprosos, acho. Nós já falámos sobre isto, mas eu já não me recordo dos pormenores Sim, do texto. O Leão de Meireles refere que tem, na família tem prazos da gafaria de Alfena, e isso também atesta a importância da gafaria, não é? Porque, sendo ele de Passos Ferreira, a gafaria também tinha terreno naquela zona. E refere que visitou as ruínas, ele refere que visitou as ruínas da gafaria que na altura ainda existiriam. Isto no início do século XX, salvo erro. O facto, na imagem que temos agora a ser projetada, temos uma representação do complexo da gafaria aí pelos séculos XVI, XVII ou XVIII.
De alguns prazos que chegaram ao nosso conhecimento, conseguimos localizar com precisão onde é que a gafaria se situava e quais eram os terrenos que eram da gafaria e que estavam afurados a alguns alfeneses. E, portanto, a gafaria é composta pelos alojamentos dos leprosos, pela albergaria e por outros edifícios, ficaria no gaveto entre as atuais Rua de São Lázaro e a Rua Central da Costa, na encosta de Santa Margarida, e era lá que ficava situada a ermida de São Lázaro. A capela que hoje conhecemos como Capela São Lázaro fica na margem oposta do Rio Lessa, e era a capela da população sadia. Chamava-se a Capela da Senhora dos Remédios ou Senhora da Ponte. É evidente que quando a gafaria entra em ruína a partir do século XVIII, o culto a São Lázaro mantém-se no mesmo local, mas atravessa o rio para a margem oposta e para a capela que ainda hoje se localiza lá, e portanto ela começou a ser conhecida como Capela de São Lázaro, mas o facto é que a verdadeira designação dela é Capela da Senhora dos Remédios. O facto é que temos lá ainda hoje a famosa placa que indica tudo ao contrário para quem nos visita, e que não faz nem de longe nem de perto uma correta caracterização daquele local que é a verdadeira origem da nossa freguesia. Eu não sei se mais algum dos meus colegas quer abordar ainda essa questão, se não passaríamos. Ricardo, eu posso referir que a gafaria era muito rica. A gafaria, ou seja, a gafaria era a administração da gafaria, administrava, ou era a senhoria de grandes parcelas de terrenos, de muitos casais. Digamos que o lugar da rua e transversa praticamente era todo da gafaria. Portanto, as rendas revertiam ou deviam reverter para a gafaria, portanto, para o sustento dos grafos, etc. Há uma época, no início do século XIX, penso que 1826, 28, por aí, reinava Dom Miguel, e ele faz uma provisão a partir do Palácio de Mafra, em que designa um juiz para lidar do património da Casa de Felgueiras, que eram os administradores da gafaria, portanto, que estava tudo abandonado, em grande decadência, etc., que não cobravam as rendas, etc., etc. E então, pouco tempo depois, aparece no guarda-rua, e isso são documentos que eu tenho no meu arquivo, um representante desse juiz, não é? A exigir rendas atrasadas. Já não cobravam rendas há muito tempo. Então, vai lá, não, deve não sei quantos anos de rendas, etc. As pessoas contestaram, não, já se esquecido, enfim. Mas o que é facto é que tiveram de pagar, porque havia provas e, portanto, tiveram de pagar essas rendas em atraso. Isso indicia que realmente a decadência da gafaria foi irreversível. A partir do momento em que a administração da gafaria não cuidava nem sequer de cobrar as rendas aos casais enfiteutas, claro que abandonou completamente a gafaria e ela foi se arruinando até que desapareceu, não é? Mas esse documento existe, é um documento precisamente que retrata a decadência da gafaria e da própria administração da gafaria, porque sim, a Casa de Felgueiras não passou por essas desgraças todas, não é? Ao ponto do rei achar que tinha que intervir. Tinha alguém para administrar, para segurar aquilo. Para terminar esta questão da gafaria, só uma imagem
de uma carta topográfica da Câmara Municipal de Valongo do início dos anos 70, em que nesta altura ainda havia muito pouca construção e, portanto, podemos claramente ver a rua de Alfena, que é o núcleo mais antigo, e na parte de baixo da imagem, na encosta da costa, passo pleonasmo, as construções que ainda hoje lá existem e que muito provavelmente são reminiscências das estruturas da antiga gafaria. Se calhar passaríamos agora ao terceiro mito urbano, e iríamos entrar novamente, já abordámos isto um bocadinho na semana passada, mas o mito urbano da ponte de São Lázaro se localizar no lugar de Pina, na freguesia de Alfena. Sabemos que foi publicado no Diário da República em 1977 um decreto em que a ponte é classificada como imóvel de interesse concelhio, e nesse decreto é indicado que a ponte de São Lázaro, no lugar em Pina, freguesia de Alfena, passaria a ser considerada um imóvel de interesse concelhio. Ora, sabemos que não é correto. Aquele lugar não se chama, nem nunca alguma vez se chamou Pina, e portanto nós fomos à procura da origem deste mito urbano. E o que é facto é que encontramos, não é? Encontramos a origem do mito que estará numa notícia publicada no 1º de janeiro em 1955, em que há um leitor do jornal que se insurge quanto ao facto da ponte estar a ser desmantelada. A ponte romana, designam de ponte romana, havia ainda pouca exatidão quanto à realidade da ponte, não é? Hoje sabemos que ela é românica, provavelmente de origem numa outra anterior romana, mas esse leitor protestava quanto ao facto de a ponte romana de Alfena estar a ser desmantelada para a construção de muros. E nessa notícia, que podemos ver na imagem, ele localiza a ponte no lugar de Pina. Bem, esta notícia faz tocar os sinos da repartição do Ministério das Finanças, que cuidava do património, e resolveram abrir um processo de averiguações para perceber o que é que estava a passar e tomar medidas. São contactadas várias entidades, entre as quais a Junta Autónoma das Estradas, que num ofício especifica claramente que a ponte fica em Alfena, no lugar da rua, sobre o Rio Leste, e que o lugar de Pina não existe em Alfena. Apesar disso, o processo continua os seus trâmites. Dá a sensação que ninguém olhou para essa documentação da Junta Autónoma das Estradas, e anos mais tarde o processo dá origem àquela classificação que vimos há pouco. Ora, qual é a origem desta confusão de Pina quando deveria ser rua? A nossa interpretação é que a origem, e aliás foi o Fernando que na altura chamou a atenção para isso, quando nós olhamos para a primeira carta topográfica do país, que foi publicada em 1880, com trabalhos dirigidos pelo geógrafo Philippe Folk, o lugar da rua aparece com uma grafia muito, muito esquisita. Parece que uma grafia que a um olho pouco treinado nestas questões da paleografia, digamos assim,
pode sugerir que estaríamos perante uma palavra de pina e não rua. Porquê? Porque o R aparece com um aspecto esquisito. A haste inferior direita do R parece algo separada do resto da letra e, portanto, tudo parece antes um P e um I e não um R. E vai daí, seria natural a confusão entre pina e rua. Nós temos uma imagem dessa planta topográfica que iríamos passar. É evidente que não está assim com uma ampliação muito grande, mas dá para ter uma sensação de que, a um olho pouco treinado, o que está lá pode muito bem parecer pina, mas o que está lá na realidade é rua. E em nosso ver estaria aqui a origem da confusão, que anos mais tarde, cerca de um século mais tarde, daria origem à publicação de um decreto em que a ponte seria localizada num lugar de pina. Não sei se querem comentar algo acerca disto. O único para nós é extremamente estranho porque não há as únicas referências que existem a esta pina só começam aqui, porque antes em mais lugar nenhum, em nenhum sítio, nos registros paroquiais, seja onde for, aparece a referência a um lugar de pina em Alfena. Por isso foi a criação recente, é o que é. Mas é de lamentar é que está nos documentos oficiais e se não houver o tal cuidado em desmontar este mito, isto vai passar a ser verdade. O que é pena, não é? Porque não há pina em Alfena, não há lugar de pina, há lugar da rua. E há Ponte de São Lázaro ou Ponte de Alfena, como queiram, não é? Aliás, há aqui outro aspecto que se pode abordar, e visto que estamos com o mapa aberto, na própria ortografia, o próprio N de Alfena, ou neste caso Alfena, ou em cima também penas, é um O invertido. Sim, o N, o suposto N de Pina, comparado com o suposto N de Alfena, são duas ortografias totalmente diferentes. Claro. Uma é inversa da outra. Exatamente. Mas eu penso que a grande confusão começa no P. Pois. Sim. Porque a haste inferior do R está separada da rodinha do P. E quem lê a primeira sílaba, que é por onde a letra começa, pela primeira sílaba, P e I, dá pi. Pronto, e o resto já não pode ser UA ou não. Pois. Há que procurar uma consoante. Portanto, eu penso que o problema que vem logo do P, porque o facto da haste estar desligada Do resto da letra. Hein? Do resto da letra. Quase que obriga a dizer um P e um I, pá. Às vezes até parece que tem lá uma pinquinha entre o cimo do I e a parte inferior do P. Até a rodinha do P, vá lá. Eu penso que é por aí. Agora, era preciso desmontar isto, porque há muita gente que lê também. E eu já me zanguei uma vez com algumas pessoas também ligadas a estas coisas, a estas andanças. Zanguei-me porque a pessoa insistiu. Quer a pina, e eu zanguei-me. Pina. Eu nasci ali, caramba. Eu ouvi falar de pina. Nasci ali a poucos metros. E frequentei ali o moinho de São Lázaro, da minha infância,
porque eram os meus pais que cuidavam lá do moinho. Portanto, eu conheço bem aquilo e eu levava em vida. Se calhar avançávamos agora para outros mitos urbanos mais recentes, que também tem um bocadinho a ver com, às vezes, a falta de rigor com que se abordam certos temas. Estes são bastante mais recentes, têm 3, 4 anos, e foram alvo de publicação num livro promovido pela Câmara Municipal de Valongo. Nós selecionamos 2 fotografias desse livro, e nessas 2 fotografias temos 2 erros crassos. A primeira delas, a Capela de São Lázaro, aparece-nos indicada como sendo a capela de uso exclusivo dos gafos. Ora, isso, como nós já vimos atrás, é totalmente falso. A Capela de São Lázaro, efetivamente, era de uso exclusivo dos gafos, mas não era esta que está na imagem. Esta que está na imagem era a Capela da Senhora dos Remédios e era de uso da população sadia. A Capela dos Gafos ficava na margem oposta. Na mesma linha, no mesmo livro, na página seguinte, temos outro mito urbano, que esse é um bocadinho mais ridículo, porque apresenta-nos a imagem de um suposto marco comemorativo das obras de restauro da Capela de São Lázaro, datado de 1771, e isto é falso. É falso porque, se nós recuarmos até 1993, não é preciso recuar muito, até 1993, nós temos uma fotografia da Capela de São Lázaro sem marcos. Ou seja, este marco foi colocado lá já no século XXI no tempo do falecido pároco Carneiro Dias. A falta de rigor com que às vezes se abordam estas questões dá nisto. Mas se calhar eu pedi ao Arnaldo Mamed para contar a história da peripécia do marco, do Pilaredo de São Lázaro, porque ele falou com a pessoa que efetivamente lá colocou o marco, e a história tem tanto de anedótico que é conveniente. Havia um problema com a mobilidade, no termo onde eles dizem que eu gosto muito, com a mobilidade do caminhão de lixo. O caminhão de lixo, para se aproximar do moinho, para recolher o lixo lá do bar, onde é que lá está, e outro. Tinha dificuldade, por vezes, como a capela tem um beiral saliente em relação ao cunhal, as paredes, né? Ao ângulo, se repararem, o beiral já vem cá fora. E o camionista, não é? Ao passar, claro, era algo que não se apercebia, e aconteceu que o caminhão bateu várias vezes no telhado avançado, não é? Ao beiral, e destruindo, não é? E aquilo aconteceu mais que uma vez, e então o padre Carneiro Dias, na altura era o padre, disse lá ao pessoal: vamos fazer um pilar em betão ali, daqueles cunhais, para obrigar o caminhão a afastar-se da capela. E o Eduardo, que era um dos funcionários do Calfenense, disse: então não, fica mal e tal, mas temos ali umas pedras que vieram numas demolições dali do Porto, do Pigal, da zona do Pigal, e a gente arranja isso, a gente tem lá. E então tinham lá uma pedra com uma configuração de um prisma octogonal, de lados iguais 4x4, penso eu. E então
como ele era bastante comprido e dava para os dois pilaretes, eles cortaram no meio com a barbadeira. Nota-se mesmo aqui na fotografia, nota-se os 3 ou 4 centímetros de profundidade do corte da rebarbadora. E colocaram lá o pilar. Aquilo tinha, claro, o pilar já tinha gravado essa data de 1771. Claro, eles não se preocuparam com isso e viraram para cima a face mais direita, não é? Que é precisamente aquela da rebarbadeira, não é? Porque provavelmente o topo que está enterrado deverá ser mais irregular, não é? Pronto, e então o 1771 ficou de pernas para o ar. Eles não ligaram. Entretanto, já várias pessoas questionaram o tal, o nosso conterrâneo, o Eduardo, e eu disse: já disse ao senhor, ia lá picar aquilo, pá, não é mais conversa, pá, e tal. Pronto, mas o que é facto é que o pilar não comemora história nenhuma das obras da própria capela. Está lá colocado há meio dúzia de anos. E a função dele era apenas de afastar o caminhão de lixo para que não batesse no telhado que está avançado. Portanto, isto está publicado nestes termos, aliás, esta fotografia, nesse livro que custou 20 mil euros, pelos vistos, à Câmara de Valongo, para comemorar os 180 anos da instituição do município. E tenho como fonte o Museu Municipal de Valongo, que é a última linha aqui da fotografia, marco indicativo do restauro da Capela São Lázaro Alfena, fonte, Museu Municipal de Valongo. Eu um dia fui a Valongo e disse: já agora vou aqui questionar que o pessoal do museu, porque eles lá saberão, eles é que são a fonte, portanto eles saberão qual é a base documental para ele. E eles ficaram um bocado envergonhados e tal, quiseram dizer: não, vocês é que estão vocês é que estão lá com a vossa imagem, portanto. Mas não quiseram. A gente percebe, são funcionários e, portanto, têm de ser um bocadinho recatados nas suas opiniões. Mas é pena que este livro vai ficar. Era para alertar as pessoas de que não é verdade. Não é verdade. Esta data de 1771 não diz nada. Diria ao local de onde a terra existiu anteriormente, a tal demolição. A Capela de São Lázaro não diz nada. Apenas afasta o caminhão do lixo para não bater no telhado. E é tudo. Bem, Zé Manel, tu que acabaste por falar menos, queres intervir mais um bocadinho agora no final? Epá, olha, vou referir 2 aspectos que também muito superficialmente. O primeiro, para não ferir suscetibilidades, estou na linha fronteiriça, isso a mim também não me agrada nada. E outro porque, enfim, é um mito urbano que se mantém já há algumas décadas e que não há fundamento para que mesmo isso exista. Primeiro, o mito urbano é questão, e prevalece este que eu vou agora referir e que vou evidenciar em primeiro lugar, prevalece porque a questão tem sido, nomeadamente nos últimos anos, tem sido não só recalcada, como difundida por vários meios de forma errada, sabendo conscientemente o percurso não é esse mesmo e estamos ainda muito longe da verdade. Eu refiro-me nomeadamente à questão do brinquedo, enfim, o brinquedo antigo de Alfena, o brinquedo antigo de Irmesinde. Sem entrar em guerras, enfim, de vizinhos, porque, enfim,
compreendo e mais ainda quando esta situação já está implantada no terreno. Ao entrarmos em Alfena, entramos na capital do brinquedo, ao sairmos de Alfena, não entramos em capital de nada. Por isso, o brinquedo ultimamente tem sido confinado a Alfena, e esquecendo, porém, a reminiscência que existe no próprio brinquedo, não só de Alfena, mas da zona de Alfena, de Irmesinde e também da Maia. O brinquedo, na verdade, o brinquedo começou em Irmesinde. Começou, enfim, através de descendentes da Silveira Escura, da Maia, do Conselho da Maia, um descendente do conhecido Agostinho Vianês, que já trabalhava em Madeira, em brinquedo de Madeira, e descendentes deles radicaram-se em Sampaio, por Vilar de Matos, onde ainda no final do século XIX, estamos a falar em 1892, e, enfim, desde essa data até aos dias de hoje, as várias descendências destes descendentes da Maia avançaram com o brinquedo, primeiro em Madeira. Contemporâneos deles são a empresa que hoje já não existe, uma fábrica que hoje já não existe e que ela é conhecida por aquele cavalo de madeira em forma de baloiço, de tão branco e com faixas encarnadas, que era a fábrica infantil. Posteriormente, e também descendentes dessa mesma família, Augusto César Ferreira, enfim, que ainda hoje labora, apesar da idade, sendo um octogenário, os próprios filhos mantêm a empresa em elaboração, com o tradicional brinquedo que conhecemos já há longos anos, também de madeira, sendo certo que, e porque creio que este ano, em 2021, comemora-se o centenário da fábrica de brinquedos de Alfena, inicialmente da Jazz, Jato e Pepe, por José Augusto Júnior, inicialmente. Faz sentido o alerta a esta questão. Isto não menosprezando de forma alguma o papel e o lugar que tem, porque efetivamente o tem, e tem não só a nível nacional, mas a nível mundial. É bom que esteja referido este aspecto. Tem tido não só o brinquedo do Armindo Moreira Lopes, do AML em Alfena, mas também, e significativamente, os brinquedos, e foram muitos, a linha de montagem é extensa, do José Augusto Júnior e depois dos seus descendentes, de Jato e da Pepe, até hoje, à Plaza. Pronto. Este mito mantém-se da capital, Alfena, capital do brinquedo, enfim, de certa forma, uma denominação determinantemente onomástica, no sentido de rotular as terras e dar-lhe, de certa forma, alguma projeção do marketing que não é tão evidenciado como a sua existência, porque é bom que nos lembremos que Alfena foi ela terra de outros artífices noutras áreas, só que, enfim, a projeção do brinquedo, e por razões várias, a projeção por razões várias e muito mais explotada pelo mercado externo, por isso por outros países, que fez voltar ao de cima o brinquedo português em Alfena, hoje, pronto, de uma forma, enfim, de certa forma incompreensível, o brinquedo de Alfena tornou-se destaque, naturalmente por mérito próprio, mas não nos esqueçamos que a ascendência de outro tipo de brinquedo, e o brinquedo desta região é um brinquedo também, ele, tipicamente, de Irmesinde. Outro aspecto
de um outro mito urbano que eu gostaria de referenciar, é a questão do castelo denominado Castelo de Sonhos. Eu sempre o conheci como miúdo, brinquei lá, tenho fotografias, há fotografias desse mesmo castelo, e fotografias várias, algumas delas nunca conheceram a luz, esse castelo foi sempre conheci como o Castelo de Miranda de Sousa, brinquei lá, vizinho do próprio castelo. Ultimamente tem aparecido como um castelo de sonhos, enfim, tornou-se efetivamente o manto de pesadelo, esta linha que tem conduzida à denominação também altoponímica do Castelo de Miranda de Sousa. Sendo certo que é referido em alguma literatura recente que esse castelo até porventura terá uma origem muito mais remota, medieval, eventualmente até pelo termo de terrenos nas suas proximidades, com a denominação de Vela, e por isso estaríamos perante, se calhar, não vocês aí na questão de São Lázaro tornaram um termo que é relativamente a esse marco com a denominação, que me esquece agora o nome. Pilarete. Pilarete. Prontos, o pilarete. É que aqui nós estamos com outro problema, que é com o minarete. Efetivamente, entramos numa situação caricata, da tentativa da descoberta, da redescoberta, sem a investigação necessária e desejável, principalmente sem a validação imprescindível, porque há efetivamente, e a tradição histórica de Irmezinho, desde os primórdios até hoje, vigora essa teoria. Luís Marques de Sousa era um comerciante rico, comerciante conhecido na Praça de Porto. Aliás, ele chegou, na década de 20, chegou a ser presidente do Centro Comercial de Porto, e tinha as suas influências, quer na cidade do Porto, quer também em Irmesinde, e é conhecido um castelo que ainda hoje existe, um castelo, chamamos-lhe assim, um castelo em forma de torre, as únicas analogias que porventura possam existir. Na Rua do Calvário, em Irmesinde, fronteira isso para as antigas piscinas do Lessa e para o Moinho de Panelas. Reza a tradição que ele construiu ou ergueu, mandou edificar esse castelo, enfim, porque gostava de ver as moçoelas a tomar banho, tinha bom gosto, na piscina do Lessa, e daí a razão da sua existência. Porventura, o castelo que existiu até meados da década de 70 no Miranda de Sousa, no lugar, no espaço da Quinta Grande, na linha mais alta da comieira existente, não tem nada, não tem qualquer tradição, não tem qualquer semelhança. Eventualmente alguém o construiu, é natural que sim, porque ele estava edificado e alguém o ergueu, não sei de que forma nem que feitio, mas certo é que, tendo sido Humberto Bessa em 1921, e ele também conhecedor de José Marques de Sousa, enfim, porque foi professor no Instituto Comercial de Porto, tinha relações com o Centro Comercial de Porto, e era ele, simultaneamente, professor da Escola Prática Raul Dória, e tinha os seus conhecimentos em Irmesinde, alguns deles granjeados no Porto, para construir ou para erguer a monografia que seria publicada em 1921. É estranho que Humberto Bessa, sendo ele conhecido, e há literatura sobre essa matéria, como um grande defensor dos castelos em Portugal, pertenceria à data, à Associação dos Amigos do Castelo de Portugal, de qual, enfim, matéria sobre a qual editou algumas obras,
e sendo ele conhecedor, enfim, dos castelos e da existência e de localização dos castelos em Portugal, tivesse ignorado, em 1921, quando publicou a sua monografia, a existência de um castelo, de um suposto castelo no Miranda de Sousa. Por isso é estranho, o que vem efetivamente consolidar a ideia que esse castelo, à data, não existiu, logo não era medieval, não era anterior, teria sido de construção posterior. Há relatos, efetivamente, na década de 60, da existência desse castelo, testemunhos vivos que o relatam e dizem da sua existência, mas que não tem nada a ver com a teoria que vai vigorando e o mito que se vai construindo, que seria uma vela, seria um ponto alto de vigia, quer para as terras de Alfena, quer para as terras de Mesinde. É uma coincidência pela localização, a razão e a fundamentação da sua existência, enfim, tem sido baseada nesses mesmos fundamentos desse comerciante que tinha casa em Mesinde e não passa dessa mesma realidade. Por isso, também como outros mitos, por ser mitos, obriga a desmontá-lo e, acima de tudo, a uma investigação mais profunda, coerente e que a mesma seja validada. Deixa-me só intervir aí. É que já estamos muitíssimo para além da hora, mas se for rápido, diga. Isto é lateral, mas é uma dica. Há dias atrás, no público, o Tavares publicou um artigo sobre o Talef. E ele dizia que lá na terra dele, penso que lá para o Ribatejo, que existe no monte um edifício. Eu julgo que é o Marco Geodésico. Julgo. Mas ele fala num edifício que havia outros iguais e disse que era o Talef, que é uma coquetela de telégrafo. Então, os indivíduos, o exército, a tropa, instalavam gente nesses pontos e com as bandeiras sinalizavam a mensagem para o outro e para o outro e para o outro e que em poucos minutos eles conseguiam passar uma mensagem para uma cidade, para um território que estava, sei lá, 500 km, 1000 km. E ele fala do caso de uns indivíduos em França, penso que da zona de Bordeaux, que subornaram lá os militares para que transmitissem as mensagens da Bolsa de Paris e foram os primeiros a saber das cotações, ou não sei o quê, ganharam muito dinheiro. À conta disso. Ora bem, esse edifício que o Rui Tavares fala, será o marco geodésico que nós temos hoje? Ou seriam outras estruturas anteriores que tinham essa função? Quer dizer, eu fiquei confuso com este artigo. Chama-se o Talef. Isto foi um artigo escrito para aí uma semana, eu não o cortei, mas se calhar é possível recuperá-lo. É na última página do público. Agora, isso é interessante, porque eu não sei o que é que há de factual, de verídico, nessa tese do Rui Tavares, mas até pode ter, não sei. Isto porque, nesse caso, seria o antecessor do marco geodésico, porque estes marcos geodésicos são essencialmente referências topográficas. Sim, sim. Mas não existiam. Uma estrada, vai buscar a cota lá e tal, em 2 ou 3 pontos, e situa-se, não é? Agora, esse artigo para mim foi-se um pouco estranho. Eu gostava que vocês lessem e depois partíssemos para uma pesquisa para ver, até porque pode ter a ver não só com o Miranda de Sousa, pode ter a ver com o Alto da Vela de Alfena. Sim. Alto da Vela, não é? Também devia ser Vela em Mesinde, e não a Vela. Bem, mas já estamos um bocadinho adiantados no nosso tempo. Eu começava a fazer o fecho da nossa conversa de hoje, lembrando ainda relativamente a esta questão do Miranda de Sousa, que ele ficava no limite entre Alfena e Mesinde, e o tomo de 1689 refere o outeiro da Vela de São Lourenço, mas não refere nenhuma construção existente no local. Ou seja, quer dizer que em 1689
seria estranho existir lá uma construção e o Cristóvão Alão de Moraes, quando passou por lá, não se ter referido a ela. Mas isso são assuntos que podemos voltar em futuras conversas. Mas ainda porque a Carta Militar de 48 também não referencia. Pronto. São questões que podemos voltar a elas mais noutras oportunidades, com outros documentos que eventualmente surjam, entretanto. Agora, se calhar, ficaríamos por aqui, que já vamos bem adiantados no nosso tempo, e despedia-me de todos, agradecendo quem esteve a assistir a essa nossa conversa, agradecer aos meus companheiros de painel e ao César Vasconcelos, que nos deu uma ajuda nos bastidores. Muito boa noite e até à próxima semana.